Oi, olha aqui, professora Alessandra, já concentre, hein? Já pegue o seu material, aquele seu caderno. Como é que você está? Tudo certinho? Tem feito as atividades, as leituras? Pois é, então olha só, hoje nós temos a nossa aula 34. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre a leitura. O que nós podemos analisar quando nós falamos em trechos literários? Hum? Olha só, nós vamos falar sobre trechos literários. Como que você deve fazer? Professora, tem algo muito diferente das outras leituras? Não. É importante que você saiba que o híbrido, todas as aulas híbridas, elas vêm trazendo ali uma forma, uma dica, um exemplo, um texto, uma tira, para você aprimorar. Então, todo dia é uma leitura. Todo dia é aquela leitura complementar, é a sua aula, e aí você vai praticar. Por quê? Ao final do híbrido, você vai pegar o seu caderno e vai apresentar para o seu professor. Muito bem, certinho? Então vamos ver o que nós temos aqui na tela para a gente começar a nossa aula. Vamos lá. Direto na tela, leitura e análise de trechos de livros literários. Começa assim. Para fazer uma boa leitura de trechos de livros é preciso o quê? Então aqui é muito básico e você também deve concordar. Escolher um local confortável e um momento em que você vai se concentrar. Prestar atenção aos detalhes, anotar nomes de personagens, livros ou locais que apareçam no início. Olha só, por que escolher um local confortável? Imagina que você tem que fazer uma leitura, como nós temos aí a opção do nosso clube, que você leu Iracema, você leu Cortiço, ou você fez uma outra leitura também. E aí você faz a leitura de qualquer jeito. Estou lendo aqui, estou aqui com o meu livro, fazendo a minha leitura, mas o meu pensamento ele está lá em outra situação. Será que eu vou conseguir compreender? Então, essa é a dica. Ah, é uma dica que você já conhece, você sabe, você que já está no segundo ano, quando você tem que fazer uma leitura, eu sei que eu vou escolher um local bacana para fazer minha leitura. Durante todo o texto, o que eu vou fazer? Eu vou ali marcar aquilo que mais chamou a minha atenção, os personagens, para que depois eu possa retomar a minha leitura, certinho? Eu compreendo de uma vez só? Não, eu faço a primeira leitura, depois eu posso voltar, ler, para que eu possa ali entender o que a história traz, o que a narrativa traz, qual é a ideia da minha leitura, tá certo? E aí você consegue identificar também, trazendo a literatura, as características da obra, vai te levar a qual movimento literário? Tá bom? Então são dicas para você. Vamos para a tela. E aí você vai anotando no seu caderno, tá? Estratégias de leitura. O que você pode fazer se você já não faz, não é isso? Ler com atenção para compreender melhor um texto. É importante que você faça o quê? Você vai ressaltar que temos que ler com calma cada parágrafo. Até aí tudo bem, né? Então aqui eu preciso ler com atenção. Eu vou ler os meus parágrafos compreendendo, porque ler por ler você não entende. Sintetizar as principais ideias do texto. Ler nas entrelinhas. O que significa ler nas entrelinhas? Você vai compreender qual é a mensagem, o que você vai extrair daquela sua leitura. Manter o hábito da leitura todo dia um pouquinho. Eu não vou ler hoje, daqui a um mês eu volto lá naquele livro para continuar. Aí você não vai ter aquela sequência. Praticar a leitura em voz alta também é um caminho. Cada um encontra a melhor maneira de compreender, tá? Mas aqui são dicas para você. Variar a leitura dos textos, eu quero ler as tiras. O que a tira vai trazer? Você já sabe que quando eu falo em tiras, charges, o que você vai lembrar? De uma reflexão. Concorda? Então, qual é a ideia que traz? Qual é a temática abordada ali durante a sua leitura? Produzir textos. Então, tanto você lê quanto você escreve, você está ali praticando, e aqui são estratégias de leitura, tá? O que é ler e analisar um texto literário? Responda aí. Vamos lá, coloque
no seu caderno, o que você compreende como essa leitura. O que é uma análise de um texto literário? É um grande desafio, tá? Principalmente os clássicos mais antigos, e aí você vai lembrar de quem? Quando nós falamos em clássicos, lembra da nossa literatura? Ai, professora, a linguagem ela é muito rebuscada, é uma linguagem mais difícil de compreender. Então, é um desafio. Mas eu consigo? Com certeza, tá? Porque imagina você só fazer a leitura daquela linguagem mais coloquial. E aí? Você vai melhorar o seu repertório? Então você tem que fazer a leitura de tudo. Então aqui os mais antigos e com linguagem rebuscada. Alguns livros trazem histórias de outros contextos e épocas e tratam de temas complexos, o que torna ainda mais difícil a sua correta análise e interpretação. Então veja bem, quando eu falo em fazer uma leitura, você vai ler só gibi? E aí? Você leu Iracema. Vamos falar de Iracema e vamos falar do Cortiço, né? José de Alencar, que mais? Aloysio Azevedo. E aí? O que você conseguiu separar tanto de uma leitura quanto da outra? O que dá para fazer ali de comparação? Você conseguiu compreender a leitura? Ah, professora, eu precisei voltar, precisei ler mais de uma vez. Aquela roda de conversa que nós tanto falamos para você, lembra? Para a turma toda, na verdade, né? Mas aqui é uma aula mais voltada para essas dicas. Como é que você vai analisar essas obras literárias, os trechos que são apresentados para você? Você escolhe um local adequado. Você ler com o teu pensamento voltado para a tua leitura. E aí, se preciso for, busque também o dicionário. Não tem problema, porque existem algumas leituras que são mais rebuscadas mesmo. E aí exige um pouco mais de atenção. Tá? Então não esquece, pega o seu caderno, são dicas. Ah, professora, mas eu já sei como é que faz isso aí. Então, quando você observar que é difícil, tem gente que faz assim, ah, eu vou deixar esse aqui de lado e vou pegar um outro. Não, você insiste nessa leitura, certo? Vamos para a tela. Temos mais, e aí você vai anotando, tá? Procure uma edição mais moderna, os livros clássicos costumam contar com várias edições. E aí você lembra que nós colocamos as HQs também, tá? Então nós temos aquelas leituras mais antigas em forma de HQ. Professora, mas o que é mesmo HQ? Aquelas histórias em quadrinhos. E aí você tem uma outra forma de fazer a leitura, mas a ideia, ela permanece, certo? Além de alguns serem publicados por diferentes editoras. Faça anotações. Isso aqui é de cada um. É uma ideia, mas tem gente que gosta de fazer o resumo, tem outro que gosta de marcar, pega lá o seu marca-texto e vai colocando nos personagens, por exemplo. Fazer anotações faz parte do que chamamos de estudo ativo, aquele que estimulamos o cérebro e trabalhamos em prol da memorização do conteúdo. Quando eu falo aqui em Iracema, o que você vai lembrar? Tem várias situações que eu consigo trazer, não é verdade? Eu trago a literatura, eu trago o romantismo, que mais? Eu trago lá a primeira geração do romantismo. Tudo isso você vai buscar. Por quê? Você com certeza anotou lá na unidade 1, e aí aqui o estudo ativo aconteceu, certo? Que você vai também analisar os personagens e os narradores. Quem é o protagonista? Quando você faz a leitura, qual a importância daquele personagem dentro da sua leitura? É preciso conhecer bem os personagens e os narradores. Por exemplo, o narrador. Quando falamos em Iracema, vamos voltar aqui para a unidade 1. Vamos trazer Iracema e o Cortiço. Quem que você lembra lá em Iracema? A própria Iracema. O que aconteceu? Qual foi o conflito? Qual foi o ponto máximo da leitura? E o desfecho? Pronto, então eu conheci os meus personagens. Mas eu vou sair de Iracema, vou trabalhar aqui com o Cortiço. Quem que você já lembra? Qual a esperteza do povo ali, né? Dos personagens, Bertoleza, João Romão. Então, cada um você marcou, você conheceu bem. E aí você trouxe para a nossa realidade com as suas devidas características, trabalhando o quê? A literatura. Isso é analisar o trecho literário, percebe?
Todo híbrido vem trabalhando a leitura. Mas o que eu vou analisar aqui nesta aula? Os trechos literários. Vamos voltar para a tela. E vá anotando aí, viu? Verifique o contexto histórico. Todo texto traz um contexto histórico. E ele também deve estar presente na análise literária. Por isso, leve em consideração o quê? A situação política, olha aí o cortiço, social, cultural da época na qual a história foi escrita, certo? E vá anotando. Então, analisar os personagens e os narradores é muito importante. Verificar o que acontecia, tá? Quando você fala em contexto histórico, eu vou remeter a minha leitura a quê? Anote aí. Críticas contemporâneas. Então, veja, a obra é admirada por sua beleza estética, mas também é objeto de leitura crítica. Cria uma imagem idealizada e romantizada do indígena, distante da realidade histórica. E aí, quando nós falamos aqui, você vai voltar, vai retomar em Iracema. Reforça uma narrativa de miscigenação marcada por sofrimento e apagamento cultural. E o que mais? E pode ser lida hoje sob perspectivas pós-coloniais e neocoloniais. Olha só que importante para você. E aqui é um exemplo, tá? Temos um trecho também, 100 anos de solidão. Choveu durante 4 anos, 11 meses e 2 dias. É um fragmento para você fazer a leitura e buscar a análise também. O que eu vou extrair dessa minha leitura? O Pequeno Príncipe. Aqui você tem, se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Qual a reflexão que você faz aqui? Orgulho e preconceito. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, na posse de uma bela fortuna, deve estar necessitando de uma esposa. Eita, será? E aí você faz a análise, perceberam? Então, alguns exemplos aqui eu trouxe para que você faça aquela análise, aquela reflexão. Analisar trechos literários, o que eu vou levar em consideração? Os meus personagens, o narrador, você vai anotando aí. O contexto histórico, o que acontecia naquele momento? O que eu posso avaliar lá de trás para cá? Dá para fazer ali um paralelo? Então, são dicas que você tem para que você possa fazer essa análise. E sempre eu coloco aqui, unidade 1, Iracema, unidade 2, o cortiço, certinho? Ficou claro para você? Conseguiu anotar tudo? Porque você tem ainda a sua leitura complementar, seguida da atividade. Não esqueça, então o híbrido vem. Nossa aula, leitura complementar e a sua atividade, certo? Mas vamos aqui na tela ver a nossa mensagem de hoje. O que tem para você? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, isso aí vamos trazer para a nossa leitura, tá? O sucesso é o quê? É a soma de esforços repetidos dia após dia. Então, cada dia, olha aqui, deixa eu finalizar bem para a gente concluir essa ideia da leitura diária. Ah, professora, eu vou fazer a leitura hoje. E aí, semana que vem, na próxima semana, eu retomo a minha leitura. Não. Eu preciso ler todo o livro hoje? Não. Mas é assim, é diário. Faça a leitura hoje, amanhã mais um pouquinho, e aí você vai acostumando. E a sua prática é que vai levar ao seu sucesso. Tudo bem? Então, até o nosso próximo encontro. Não deixe de fazer a sua atividade. Tchau!